Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de julho de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 46 minutos na cidade de Jaú, 22 graus. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Além das pessoas já citadas, estão também conosco o Guilherme, a Eliana Peron e a dona Tânia Furlan Marrone. Depois de muito tempo, a dona Tânia, lá de São Paulo, nossa querida companheira, nos dá o prazer da sua presença. Pelo YouTube está a Bernadette Mangini, o Márcio e a Luciana Herrera. Todos desejando uma boa noite a todos. Nós reiteramos o convite àqueles que estão no Facebook e no YouTube, que, sendo possível e desejando, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque nós estamos precisando de mais 500 inscrições para poder transmitir os nossos encontros de estudo e também a nossa reunião pública pelo YouTube, pelo celular. O YouTube exige no mínimo 1.000 inscritos, nós estamos no momento com 540 inscritos. Então pedimos a vocês que se interessam pela doutrina dos Espíritos, o endereço está aí, na tela de vocês, no chat. Vocês podem adentrar o nosso canal e nos dar o prazer da sua companhia. Nós publicamos todos os nossos encontros de estudo, tanto pelo Facebook, pela nossa página, aqui vocês estão, e também pelo YouTube. Vocês poderão encontrar lá vários cursos que nós realizamos aqui na casa, vários estudos que nós realizamos, e também o nosso último estudo, que é o curso Fundamentos do Espiritismo, está na nossa página no YouTube. Portanto, estudem a doutrina espírita, aproveitem a oportunidade, conheçam com a profundidade necessária a moral de Jesus, porque essa realmente é a mais importante para nós que ainda estamos aqui na Terra com o corpo físico. Estaremos, por certo, sem ele em breve. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o capítulo 6, Vida Espírita. A questão é de número 264. Questão 264. O assunto que ele está tratando neste item é a escolha das provas. Os espíritos reencarnam neste planeta, tomam de um corpo físico para realizar provas, a fim de adquirir conhecimento e desta maneira fazer o seu próprio espírito progredir. E Kardec está tratando exatamente desta situação. Como acontece e o que acontece quando o espírito, em seu estado errante, ou seja, livre, sem corpo físico, solicita um corpo ao Criador para poder realizar as suas provas e adquirir conhecimento. A questão, portanto, é de 264, e Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o que orienta o espírito na escolha das provas? Então, aqueles que não acompanharam os nossos estudos, nossos encontros anteriores, Kardec faz várias perguntas a respeito desse tema, e ele deixa claro aqui, os espíritos superiores deixam claro que quem escolhe as provas para encarnar no nosso planeta ou em outros planetas, pelo universo afora, é o próprio espírito. Não existe departamento reencarnatório, absolutamente nada disso. Isso é coisa de romance, e romance não é livro de estudo. O livro de estudo é o livro que compõe a doutrina dos espíritos, a ciência espírita. E então,
Kardec, a propósito das outras perguntas, quer saber o que vai orientar o espírito na escolha das suas provas. E os espíritos superiores respondem o seguinte: ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Ele está respondendo assim porque isto justifica o fato das pessoas nascerem com graves defeitos congênitos, né? Graves defeitos físicos, limitações físicas e mesmo até graves problemas sociais, reencarnam em situações penosas, em situações lamentáveis, por exemplo, em estados como o Maranhão, nosso país, onde tem um dos piores IDHs do mundo, em países como a África, por exemplo, que tem IDH bastante baixo, onde as pessoas são privadas de todas as coisas e passam por todas as espécies de privações. Então, essa é a explicação que os espíritos nos dão a esse respeito. E eles continuam respondendo, dizendo: uns podem impor-se, ou seja, colocam sobre si mesmos uma vida de miséria e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. E é interessante, né? Nós todos aqui, depois de encarnados, né, almejamos, a coisa que mais a gente almeja aqui na Terra é a fortuna, né? Os bens materiais. E eles colocam aqui que quando o espírito escolhe esse tipo de prova, ele está escolhendo a prova mais perigosa que existe, a mais perigosa. Né? Mais perigosa que a miséria e as provações, porque facilita o abuso, né? Facilita a satisfação das paixões humanas, vícios, etc. Questão 265. Pergunta de Kardec: se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Resposta: há por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles sofrem por tempo mais longo. Então, Kardec pergunta se há aqueles que escolhem provas para terem facilidade. A Rita Roncoleta está conosco, fazendo parte dos nossos estudos. Bem-vinda, viu, Rita? Se há espíritos que escolhem, assim, de uma forma irresponsável, provas, encarnações, onde elas podem ficar acomodadas, sem ter nenhum tipo de responsabilidade, e, como ele diz aqui, entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Eu gosto de fazer apenas de se divertir, etc. Então, pedem encarnações desse tipo, com facilidades desse tipo. Isso é plenamente possível. Há sim os espíritos que fazem isso. Mas, em contrapartida, eles são espíritos cujo senso moral é bastante baixo e ainda muito pouco desenvolvido. E dessa prova vai decorrer um sofrimento muito mais longo para eles. As privações da vida, elas são, vamos dizer assim, um caminho mais curto para a felicidade, né? Um caminho mais curto para a nossa situação de benesse espiritual, onde nós vamos estar felizes, onde nós vamos viver bem e em paz. Né? Quanto maior a facilidade aqui na Terra, mais difícil será a nossa situação espiritual, porque nós daremos vazão aos nossos instintos, e normalmente os instintos humanos eles são de baixa qualidade moral. Né? E como não existe privilégio no mundo espiritual, ou seja, ninguém é privilegiado por
crer ou por deixar de crer em Deus, né? Está muito mais próximo de Deus o ateu que pratica a caridade do que o crente que não a pratica. Então, é um engano as pessoas acharem que porque são desta ou daquela religião estarão salvos. Na realidade, não existe salvação, coisa nenhuma. O que existe é mérito, né? O espírito tem que ter mérito para ser feliz. E quanto maior a facilidade na vida material, maior o demérito, porque o espírito realmente, pelas suas tendências, acaba se entregando aos vícios, né? Às brutalidades da vida material. E ele continuou respondendo, dizendo assim: cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos os meios de resgatá-las em provas proveitosas. Quer dizer, pede facilidade numa encarnação e depois que compreende o erro que cometeu, pede dificuldades, né? Então, aqueles que reencarnam em situação de dificuldade aqui na Terra, saibam que pediram por essas dificuldades, porque uma hora que se pedirem facilidades, terão que recomeçar essas tarefas numa situação mais penosa, como eles explicam aqui. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha que interessante a resposta. Para vós, os encarnados, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. A primeira vez que eu li e entendi aquilo que os espíritos explicavam, a propósito dessa resposta, da pergunta de Kardec e da resposta dos espíritos, eu falei, poxa, mas então nós somos duas pessoas diferentes. Dois seres diferentes, do mesmo espírito e no mesmo corpo, porque a gente tem interesse em facilitar tudo na vida. Se você tem que andar 10 passos e tem um caminho mais rápido, que você pode andar 2 passos só, você não tem dúvida, você vai pelo caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Nós não pensamos 2 vezes para procurar facilitar a nossa vida aqui. E eles explicam aqui que escolher as provas menos penosas não é intenção do espírito. O espírito, quando ele desencarna, quando ele perde seu corpo físico, cessa a ilusão. Toda essa ilusão material que nós temos, né, a respeito de posse, bens materiais, heranças, né, cargos eletivos, né, o poder de mando, né, e etc., isso tudo cessa, porque isso realmente não tem valor para o espírito. O espírito, ele é o que ele é no mundo espiritual por meritocracia. Se ele tem mérito, ele está bem em estado de erraticidade, sem corpo físico, né? Mas se ele não tem mérito, ele vai estar mal, ele pode estar, inclusive, muito mal. Não mal, né? Muito mal. Daí a ideia de que o inferno é eterno, porque os espíritos, quando responderam na antiguidade, né, como é que era o sofrimento no mundo espiritual, eu acho que o inferno é eterno, a gente vai sofrer para sempre. Porque a ideia de quem está sofrendo é de quem está sofrendo para sempre, de que o sofrimento é longo, né, não vai ter fim. Então, essa é a ideia deles. Então, é muito interessante essa resposta dos espíritos superiores, porque eles dizem assim, olha, o pensar, a maneira de pensar dos espíritos, e quando ele dá essa resposta, eles não, bem-vindo, Orlando, bem-vindo, Denise, prazer tê-los conosco. Quando ele está sem corpo físico, ele pensa de maneira completamente diferente. Então, eu fico estimando assim, quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito vive a vida espiritual, né? Se ele tiver bom senso e ele se ligar na vida física a coisas boas, quando ele dormir, ele vai estar ligado a coisas boas, a bons espíritos, ao seu espírito guia, né, o chamado anjo da guarda, e aos espíritos que lhe querem bem.
Agora, se ele não tiver uma boa conduta, ele vai continuar, embora ele esteja vivendo sem o corpo físico, durante o sono do corpo físico, ele esteja vivendo sem o corpo físico, ou afastado temporariamente dele, ele vai continuar vivendo as ilusões do mundo material. Não é? Quer dizer, o que para ele pode ser duplamente danoso. Né? Danoso do ponto de vista da vida física e danoso daquilo que ele faz quando ele está afastado do corpo físico. Por isso que é muito interessante a gente, o máximo possível, né? O máximo que esteja ao nosso alcance, estar sempre ligado aos bons espíritos, ao nosso espírito guia, a Deus, a confiança em Deus, né? No momento de dormir, não quiser fazer prece, não tem a menor necessidade, mas um pensamento voltado, né? Pedindo para que o nosso espírito guia nos faça companhia durante o sono, no corpo físico. Isso é fundamental. Dizem os espíritos, eles vão dizer mais para frente um pouquinho, que ao desencarnar, dependendo da maneira que nós vivemos aqui no corpo físico, nós vamos encontrar tarefas feitas, acabadas, trabalhos acabados. Como espírito, já pensa que maravilhoso. Né? Você desencarnar e fala, pô, eu usei meu tempo favoravelmente, em benefício próprio, né? Inclusive. Né? Ou seja, além de investir na vida material, tentando viver da melhor maneira possível, eu investi também na minha vida espiritual, realizando uma tarefa que eu não preciso realizar depois, eu já realizei, né? Eu já encontrei essa tarefa acabada. O Luiz Magés está conosco, bem-vindo, Luiz. É um prazer tê-lo conosco. Então é muito interessante, é bastante interessante a resposta. Para vós, sim, para o espírito, não. A escolha de provas menos penosas. Quando ele está liberto, quando o espírito está liberto da matéria, ou seja, quando ele desencarna, né? A Lenira Silva está conosco, bem-vindo, viu, Lenira? Quando ele desencarna, a sua maneira de pensar é diferente, porque ele se dá conta, né, da realidade. A realidade material não é a realidade espiritual. O mundo espiritual é uma outra coisa completamente diferente. Não tem lá nada de colônia, nem de perfume espiritual, nem coisa nenhuma. Nas colônias não existe coisa nenhuma. Ele vai se dar conta da realidade. Aonde ele estiver, ele pode ser feliz ou infeliz segundo a sua situação íntima. Né? Então, como ele se defronta com a realidade e vê que continua infeliz, por que eu fiz com a minha vida? Né? Então, todas as facilidades que eu tive na Terra não foram boas, pelo contrário, elas foram péssimas para mim. Né? E Kardec faz aqui um arrazoado bastante interessante a respeito dessa resposta dos espíritos, que é bastante longa, mas bastante oportuna e muito instrutiva. Ele diz assim: o homem, submetido na Terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Há pessoas que dizem assim: na próxima encarnação eu quero ser rico, chega de ser pobre. Não sabe o que estão falando. Eu quero pelo menos ter mais dinheiro do que eu tenho nessa. Ora, peraí, se você não teve dinheiro nessa e não soube conviver com a falta dele, e reclamando, imprecando contra Deus, né? Você, meu amigo, certamente numa próxima encarnação, você não vai ter as facilidades, porque você não mereceu as dificuldades. Como é que você pode exigir facilidades se você não sabe conviver com as dificuldades? Não é? Você pega só para dar um exemplo material da coisa, né? Você pega esse dono da van, o cara já foi camelô, pô. O Silvio Santos já foi camelô. Quer dizer, os caras saíram. O Silvio Santos, eu não sabia dessa história, mas o Silvio Santos foi pedir emprego para esse. Como é que chama? O Rock. O Rock lá do programa dele, o Rock, naquele Rock lá. Ele era dono de um bar. Olha que interessante. Ele era dono de um bar. O Silvio Santos entrou no bar dele, ele estava numa draga de fazer gosto. Entrou no bar dele e pediu emprego para o cara. Ele chegou para o Silvio e falou: sinto muito, mas eu não posso te empregar, estou querendo uma garçonete para atrair cliente para dentro do bar. Eu não posso te empregar. E passaram-se os anos e tal, e um dia esse tal de Rock está numa draga de fazer gosto, né? Entrou a Ana
Clara de Souza. Oi, Ana, prazer tê-la conosco, viu? Muito obrigado por ter entrado aí. Pois avisa se a sua irmã está assistindo conosco também, para poder botar presença para ela, viu? Um abraço, viu, Ana? O Roque entra no SBT e pede emprego do Silvio Santos. Ele imediatamente dá emprego para ele e diz, olha, muito obrigado por você ter negado o emprego naquele dia, porque por você ter negado o emprego naquele dia, que hoje eu sou quem eu sou. Olha o que são as dificuldades da vida. Né? As dificuldades da vida têm exatamente esse condão, têm exatamente esse objetivo, testar o espírito e saber se ele tem capacidade de superar essas dificuldades. Né? E o espírito tem. O problema é que a maioria das pessoas não acreditam na sua própria capacidade. Inteligência é um atributo. Não existe homem mais inteligente e homem mais burro. O que existe é inteligência mais ou menos desenvolvida. Consequentemente, todos são inteligentes. Alguns utilizam a sua inteligência melhor, né? Têm mais determinação e procuram utilizar essa inteligência melhor. Outros não fazem questão absoluta nenhuma de utilizá-la, deixar de utilizar e tal. Utilizam só quando é necessário, utilizam só quando é conveniente e tal. Esse é claro que fica para trás, natural, né? Mas se ele... É como a própria natureza define, né, os animais, a vida dos animais. Os mais fracos morrem mesmo. É uma seleção natural. Não é? Com o ser humano não acontece isso, por quê? Porque os outros seres humanos o protegem. Não é? Então, essa seleção natural, não há predador físico do ser humano, né? A não ser ele mesmo, né? Quando faz guerra, quando é violento. Né? Mas, em via de regra, em uma situação normal, sem guerra, sem nada, outros seres humanos o protegem. Mas ele mesmo acaba fazendo com que a vida seja amarga para ele, porque ele não se utiliza das qualidades que tem, e uma delas é não se utilizar da inteligência, da capacidade de pensar, desse outro atributo que os espíritos ensinam que é um atributo especial dos homens, né? Que é a capacidade de pensar. Se ele não pensa com qualidade, como é que ele pode ter uma vida de qualidade? Se ele só pensa no que é ruim, se ele só pensa em fazer o mal, em prejudicar, em odiar, em desejar o mal, como é que ele pode ter uma vida de qualidade? Como é que ele pode ter uma vida boa, em paz? Né? Nós só teremos paz no dia que nós disseminarmos a paz para os nossos irmãos. Aqueles que vivem roubando a paz dos outros jamais terão paz. Né? Essa é a realidade. E ele continua dizendo, é por isso que lhes parece natural escolher as provas, né, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz, né? Se ele conseguir o intento dele, né? Ana Clara escreveu, senhor Luiz, boa noite. Ela disse que vai entrar pelo próprio celular. Tirar, legal. Obrigado pela resposta, viu, Ana? Claro que eu mandei um abraço para ela. Se ela não participar do chat, eu mandei um abraço, desejo uma boa noite para ela. Eu não sei se vocês já leram a vida de Cabral, Pedro Álvares Cabral, e que descobriu a América, o Cristóvão Colombo. A vida do Cristóvão Colombo foi um martírio. Todo mundo fala como Cristóvão Colombo, descobridor da América, né? A vida do cara foi um verdadeiro martírio. Ele teve que dividir as glórias da descoberta da América com Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral não descobriu nada.
conta a história, né, foi para as Índias e tal, e que depois aportou aqui, não tem conversa nenhuma. O Colombo, ele chega à América, ele descobre a América integralmente, ele descobre a América integralmente, tanto que toda a América Latina só chama América Latina porque foi colonizada por espanhóis. Vicente Pinzon, não sei se vocês lembram, eu me lembro que a professora de História me ensinou isso, ele navega o Rio Amazonas muito antes de Cabral e chama o Rio Amazonas de Mar Dulce, que em espanhol é Mar Doce. Né? Olha a vida que o cara levou, quer dizer, ele se esfolava todo, porque imagina vocês montar numa caravela daquela, esse cara monta em transatlântico, né? que tem uma estabilidade, todos os recursos de navegação, né? Recursos maravilhosos, atualíssimos de navegação, e o cara fica meio assim, dentro no troço, de subir naquele troço. Você imagina subir numa caravelinha, mas daquele tamanho, perto, em relação a gente é grande, mas em relação a um transatlântico desse moderno, não chega nem aos pés. E os caras vinham, pegavam escorbuto no meio do caminho, faltava água, faltava alimentação, faltava de tudo, e pegava escorbuto, porque dava aquelas calmarias, né, sem vento, porque ela não tinha motor, não tinha nada. E o pessoal, tudo junto ali, banho, é coisa que os caras não podiam tomar, porque ou tomava banho de água doce, ou tomava banho de água salgada, ou tomava água doce para sobreviver. Então pegava doença, porque não asseio era o mínimo, né? Então, imagine, o cara sofreu tudo aquilo, descobriu a América, ele prometeu para a Rainha Isabel que ele ia descobrir a América, queria descobrir um novo continente, cumpriu a palavra dele, foi exorcizado como se fosse um verdadeiro de demônio na própria Espanha, né? E teve que dividir as glórias com uma outra pessoa. Quer dizer, isso que ele está falando aqui tem tudo a ver com a história de Cristóvão Colombo. É verdade mesmo. Quem quiser ter as glórias de alguma coisa, tem que realmente se esforçar e não escolhe o caminho mais fácil. Escolhe o caminho, realmente o caminho que vai levar ele a completar aquilo que ele deseja. Né? Kardec continua explicando, a doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinário quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivos para nos admirarmos de que os espíritos não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras. E quando ele fala em perfeição, ele está falando mais por educação. A Maria Clara, bem-vinda, Maria Clara. Por educação do que por outra coisa, porque, na realidade, é ignorância mesmo. Não é ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância por desconhecimento das coisas. Quanto mais ignorante o espírito, mais ele sofre, porque ele não sabe dar solução para os seus problemas, ou melhor, a mais exata solução, a melhor solução para os seus problemas. Né? Todos nós temos uma solução para os problemas que ocorrem na nossa vida, mas nem sempre é a melhor solução. Né? A gente pega, por exemplo... Boa noite, Maria Clara. A gente pega, por exemplo, a solução que os nossos pais deram para problemas muito mais graves, falta de dinheiro, falta de recurso, falta de conforto, né? Falta de uma série de coisas, e foram muito mais corajosos do que nós. Muito mais corajosos. Criaram vários filhos, trabalhando de operário. Meu pai e minha mãe foram assim, né?
foram ter casa depois de carregar muito reboque, muito tijolo nas costas e respirar muita poeira de tijolo, porque demolia a casa morando dentro. Eu sou testemunha disso, né? Quer dizer, e davam solução para as coisas e não reclamavam, trabalhavam de sol a sol, né? Essa é a história da maioria das nossas famílias, né? E davam solução. A gente se encolhe, diante de um pequeno problema, se encolhe. Né? Ah, não vou conseguir resolver isso. Não vou ser capaz de resolver. Que história é essa? A gente afina muito fácil para as dificuldades. As dificuldades não têm esse tamanho todo que a gente dá para elas. A gente é maior que qualquer dificuldade. Né? A gente não pode afinar, não. Por isso que a fé em Deus ela deve ser raciocinada. Né? Nós não devemos crer em Deus, nós devemos saber dele. Porque todas as dificuldades nós devemos submeter à vontade dele e pedir a ele forças e coragem para resolver. Está ao nosso alcance de resolver. Porque não chega uma dificuldade para nós se nós não estivermos ao alcance de resolvê-las. Né? Então ele continua dizendo, discorrendo a respeito, dizendo o seguinte: não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. Né? Isso é realidade pura. Ninguém chega a um poder de mando ou a ter uma condição de mando com qualidade sem passar pelas posições inferiores. Eu lembro da história do Antônio Emílio de Moraes, né? Já comentei algumas vezes aqui a respeito dele. Ele vai estudar na França, né? O pai banca ele, vai estudar na França, se forma engenheiro lá. E ele contando, hein? Eu vi ele contando isso no ar, numa entrevista que ele deu. Ele volta para o Brasil, e o pai já era industrial rico há muito tempo, né? Ele de família rica. Falou, bom, eu vou chegar na fábrica do meu pai e vou mandar aquilo lá, né? Formado na França, né? Engenheiro, formado na França e tal, vou chegar lá e vou mandar. E, segundo ele contou, ele falou que o escritório era em cima e a fábrica era embaixo. Né? E ele subiu no escritório e ele falou, pai, estou aqui para trabalhar. Bom, você quer realmente mandar na indústria? Quero. Então vem aqui. Pegou ele no vidro, né? Você está vendo? Lá atrás, ó, lá é a expedição. A mercadoria começa a ser produzida embaixo do escritório e quando ela chega lá, ó, lá é o lugar de sair, é o lugar que ela já está pronta, que ela sai. Então você vai começar a trabalhar lá. E você vem indo. Quando você chegar embaixo do escritório, você sobe. O que ele quis ensinar para o filho? Que o filho tinha que conhecer a indústria toda, saber como se faz a mercadoria, como se trabalha para ele poder mandar, para ele ter condição de mandar. Né? Ou seja, todo mundo tem que começar pelas posições inferiores para poder ter condição efetiva, né? Por meritocracia, ter condição de alcançar as posições, de galgar as posições superiores. E ele continua, a vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe, e para quem a vida corpórea é apenas um incidente fugaz, e realmente, olha como Kardec coloca, a vida na matéria, a vida no corpo é apenas um incidente fugaz. Quer dizer, essa supervalorização da vida como encarnada, esse é o maior equívoco que o homem comete. É apenas um incidente de percurso, um incidente passageiro na nossa existência como espírito.
Nós temos a imortalidade pela frente. A vida material é extremamente curta. 60, 70, 80 anos, quando muito. Né? E as pessoas acham tão longa, né? Extremamente fugaz, passageiro. Não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem, quando perguntamos que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros, depois de comer o dia inteiro. É verdade. Perfeita essa colocação. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem a vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, das ligações do corpo físico, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Olha, essa afirmação, ela esclarece muita coisa. Esta é a nossa vida em estado de erraticidade. Não tem nada de sopinha revigorante, banhinho, caminha. Isso é tudo conversa de romance. O espírito, quando ele está sem corpo físico, ele tem muito mais coisa para fazer, né, do que essa apelação do romance espírita. Ou seja, todos os espíritos dizem, todos, Kardec entrevistou milhares de espíritos, para dizer o mínimo, hein? Para dizer o mínimo. Milhares. Tá? Entrevistou, conversou com eles, anotou aquilo, as informações recebidas, classificou essas informações e organizou essas informações segundo a qualidade espiritual de cada um deles. Então, Kardec não fala aqui de ouvir falar, como muitos espíritas, né, acreditam no espiritismo, não tem que acreditar em nada. Acreditam no espiritismo de ouvir falar, de ler romancinho. Né? Então, Kardec realmente fez o que ele chama de filosofia de observação, e não de filosofia de especulação. Né? Kardec observou, e ele deduziu as leis que regem o mundo espiritual pela observação, como qualquer ciência. Não tem diferença nenhuma de ciência nenhuma. Né? Você tem que observar para você poder deduzir as leis que regem aquele fenômeno. Né? É isso que faz o investigador, o cientista investigador. Então ele diz assim, para ler mais uma vez, todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam. Busca o quê? O que eles buscam? Está dizendo buscam aqui, né? Buscam conhecimento. Buscam conhecer. Quem busca está em busca de algo. Algo que ele não conhece, ou algo que ele não sabe. Senão não precisa buscar. Se ele já sabe, é dele, né? Propriedade dele, não é isso? Estudam. Estudar, o que significa estudar? É dar a devida atenção àquilo que se quer aprender. Você busca, quando você encontra, você estuda. Né? Dá atenção e aprende aquilo que você quer aprender. E essa busca e esse estudo não se dá no nosso planeta. Se dá em outros planetas, normalmente mais avançados que o nosso. Não é? Onde as tecnologias são diferentes, não é? Onde a cultura é diferente, onde a maneira de viver é diferente, onde o respeito entre as pessoas é diferente, para que ele possa, ao encarnar, trazer qualidades, né, conhecimentos que ele possa aplicar no planeta de origem, a fim de ajudar o meio, de se ajudar e ajudar a coletividade. Né? E, além disso, ele diz, observam. Quer dizer, além de buscar,
né? Além de estudar, ficam observando. Pô, como é que os caras vivem, olha como é que eles fazem, olha como eles lidam uns com os outros, olha como são as instituições desse planeta. Né? Poxa, eu quero isso para o meu planeta, eu quero isso para a minha família, para aqueles que eu amo, eu quero isso para aqueles que lá estão, que eu vou encarnar, eu vou fazer parte daquela família, né? Eu vou fazer parte aquele que vai ser meu avô, meu tataravô, meu tio, etc. Eu quero isso para quê? Para eles. Eu vou procurar levar esse conhecimento para eles. É assim que o Espírito escolhe as provas. É dessa maneira. A gente não está na Terra por acaso. Tem gente que acha que foi jogado aqui por acaso, né? E como fala o seu Milton Felipe, Deus cria como fazedor de salsicha, né? Dá uma virada e nasce o Espírito, né? E não tem nada disso. O Espírito é um ser que ele, à medida em que ele progride, né? Ele se elabora, ele se qualifica para viver cada vez melhor. Esse é o propósito da vida, viver cada vez melhor, seja com ou sem corpo físico, né? Viver com qualidade, cada vez melhor. Então, olha o que é as nossas tarefas, né, como seres desencarnados. Ele continua dizendo, não temos um exemplo disso na vida corpórea, não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos mais apropriada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito? Senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira, as pessoas acham que vivem aqui na matéria porque a vida... Aqui tem uma pergunta do Orlando, eu já vou responder, viu, Orlando? As pessoas acham que vivem aqui na matéria porque vão sempre ter que viver aqui na matéria, e que o objetivo é a vida material, não é. O objetivo é viver a vida material sempre em função da vida espiritual. A gente está muito temporariamente, muito rapidamente nessa vida, que é uma vida muito fugaz, muito passageira. Então, o objetivo é sempre estar bem na vida espiritual. O objetivo é sempre esse. Às vezes o espírito não cumpre esse objetivo por falha sua, por negligência sua, por irresponsabilidade sua. Mas o objetivo é sempre esse. Ele encarna e reencarna, desencarna e reencarna, sempre com esse propósito, de estar bem na vida espiritual, porque esta é a verdadeira vida. É a vida da imortalidade, ou seja, a vida que não tem interrupção. Essa tem interrupção, esta é passageira, aquela não. Aquela é a vida para sempre, aquela é a vida da imortalidade. Então, nós empreendemos na vida material, trabalhamos na vida material com este propósito, né? Da mesma maneira que nós fazemos aqui. Nós empreendemos cada dia, trabalhamos cada dia, sempre visando um bem-estar futuro. Né? Quando eu estiver velho, quando eu ficar mais velho, eu quero ter a minha casa paga, eu quero ter o meu carro, eu quero ter algum dinheiro para alguma necessidade física que eu tiver, alguma doença, alguma coisa. Nós vivemos normalmente em função disso, né? Em função de sempre procurar estabelecer um futuro melhor. E para o espírito não é diferente, ele faz exatamente isso, trabalha sempre na matéria ou em estado de erraticidade com o objetivo de ter uma vida melhor, uma vida mais adequada, uma vida mais confortável, mais alegre, mais feliz, mais equilibrada. Né? O Orlando pergunta, por que tem espíritos que reencarnam que parece que veio para fazer tudo errado? Não. Na realidade, isso não existe. Não existe o erro, é um equívoco, né? Nós entendemos que o erro existe. O erro é apenas a ausência de conhecimento. O erro, na realidade, é uma teoria, não existe. É como o escuro, a negritude, né? Não existe. O escuro é a ausência da luz. A física prova isso, né?
Não existe erro. O espírito, ele encarna para viver experiências. Dentro da experiência que ele vem, que ele encarna para viver, ele pode realizar bem ou mal essa experiência, né? O que importa é que sempre, como resultado de suas ações, haverão consequências. O que ensina o espírito é muito mais a consequência dos seus atos que o seu ato em si. Porque é desta consequência que ele vai tirar o resultado daquilo que ele fez. Bom, eu fiz tal coisa, não fiz como deveria, e o resultado me traz desconforto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reencarnar e fazer melhor. Então, por favor, me deem esta oportunidade. É o que ele faz, é o que ele pede a Deus. É isso. Me deem esta oportunidade para que eu possa reencarnar e viver melhor, e fazer melhor, e realizar melhor essa experiência. E assim ele reencarna e pode realizar essa experiência com sucesso, com meio sucesso, ou sem sucesso nenhum, outra vez. Ele vai desencarnar, as consequências vão ser agradáveis ou desagradáveis em função daquilo que ele realizou ou deixou de realizar, e outra vez ele vai receber a oportunidade para que ele possa desenvolver as suas tarefas, os seus labores, aquilo com que ele vai se comprometer, com vistas ao seu futuro, com vistas à sua felicidade futura. Não é? É assim que a coisa funciona. O mundo é um grande laboratório. Não é? Dentro desse laboratório, nós temos pequenos laboratórios. A família é um laboratório, a vida profissional é um outro laboratório, a nossa vida de relação, né? Na rua, no comércio, no supermercado, na farmácia, são outros pequenos laboratórios que nos quais nós lidamos com pessoas, né? Muitas vezes a pessoa é educada no seu serviço com o seu chefe, porque ele sabe que se ele for deseducado, ele tem consequências danosas para a sua vida material, para a sua vida financeira. Mas, às vezes, se relacionando com um atendente de farmácia, um atendente de supermercado, ele é mal educado, grosseiro, né? Violento, às vezes. Né? A gente vê N exemplos aqui, já houve, né? E criaturas com as quais eu conversei dentro do supermercado, dizendo que as pessoas maltratam, né? Falam impropérios, humilham. Quer dizer, então, a vida é um grande laboratório. Né? Em todos os momentos nós estamos sendo provados. E não é provados por Deus, não, provados por nós mesmos. Né? Nós temos que provar para a nossa própria consciência a quantas anda a nossa situação moral. Como está a nossa situação moral. E é por isso que o Criador, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, nos oferece a vida material para que nós possamos experimentar. Ai de nós se não fosse esta oportunidade, e ai de nós se não fosse a presença dos bons espíritos, do nosso espírito guia e dos bons espíritos que vivem em mundos felizes e cuja tarefa é vir a mundos como o nosso e inspirar o bem. Ai de nós se não fosse isso. Né? Então, errado não existe. O errado é aquilo que a pessoa decide fazer com a sua vida. Ele pode errar uma vida toda e chegar muitas vezes no final da sua vida, e é muito comum a gente ver isso, totalmente arrependido. O que eu fiz com a minha vida? Eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse 20 anos menos, 30 anos menos, eu faria tudo completamente diferente do que eu estou fazendo hoje, ou do que eu fiz até agora. Né? Então, é assim, experiência. Ainda bem que somos espíritos imortais. E temos a imortalidade pela frente. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 1000 encarnações, tantas quantas forem necessárias para que nós possamos crescer, progredir. A lei é de progresso, não existe regressão. Espírito não regride, espírito não volta para trás nos seus conhecimentos. Pelo contrário, ele progride sempre, sempre progride, sempre melhor. Não é? Ele sempre será melhor na próxima encarnação do que ele foi na anterior. Amanhã, terça-feira, será melhor que hoje, segunda-feira. E quarta-feira melhor que hoje e que terça-feira. E assim sucessivamente. Depende de nós. Depende daquilo que nós fizermos. Depende do nosso empenho, da nossa dedicação. O homem aqui na Terra, ele não é premiado financeiramente pelo trabalho que não fez.
Né? Mas tem gente que rouba e está bem financeiramente. Tá, ele está bem temporariamente. Né? A gente vê, é comum a gente ver, quem acompanha os noticiários sabe, né? A Polícia Federal bater em casa de bacana, em mansão de bacana. Né? Hoje mesmo aconteceu uma. Né? Um empresário, 45 anos de idade, o sujeito morava numa baita de uma mansão, carros importados e tal, e era traficante de droga. Quer dizer, ele teve bem-estar por algum tempo, mas vai ter agora que responder, além da humilhação, além de todo o vexame social, perante a família, perante os filhos, perante a sociedade, ele vai ter que responder para a justiça, e isso não é confortável. A gente sabe que ser privado da nossa liberdade é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, porque mais do que a vida, a liberdade tem mais valor do que a própria vida. Um homem que tem a vida e que não tem a liberdade é um morto em vida. Então, mais do que a vida, a liberdade é a coisa que mais a gente deve estimar. Por isso que devemos ser honrados, trabalhadores, probos, honestos, bons chefes de família, boas mães de família, por conta disso. Esse deve ser o nosso objetivo na vida. Então, o erro não existe. O erro é aquilo que a pessoa decide fazer com a sua própria vida. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, que também é uma outra lei natural, que faculta ao homem a liberdade de ação. Mas ele vai ter que responder por todas as suas ações. E tomara que a resposta da vida para nós seja felicidade, porque isso vai significar que nós agimos adequadamente. Você fez alguma pergunta? Levantou a mão alguma coisa? Então foi a Glaucia que abalou. Tá bom. Se não ficou esclarecido, Orlando, pode continuar a perguntar que eu tento responder. Muito bem. Ficou alguma dúvida disso que nós estudamos até agora? Esse assunto é controverso, ele pode suscitar. Natália, bem-vinda, Natália. Boa noite. Ela diz, desculpe o atraso. Azar seu, quem perdeu foi você. Brincadeira, viu, meu amigo? É um prazer tê-la conosco, viu? Seja muito bem-vinda. A questão que nós estamos dia 267 agora, Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos superiores. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Os espíritos respondem, bom, a propósito daquilo que eu falei, né? O cara quando está aqui fala, pô, eu quero na próxima encarnação ter um pouco mais de dinheiro, pô. Né? Não dá para viver nessa miséria que eu estou vivendo. Quando Kardec ele discorre a respeito dessa situação, diz assim, quando nós invejamos aquele que tem muito dinheiro, nós estamos fazendo como o cego que não enxerga, porque nós não estamos considerando o retorno. Né? Quer dizer, o cara inveja o cara naquela encarnação, mas o que vai ser do retorno dele à vida corporal depois desta encarnação? Será que vai ser agradável? Então, o retorno é que deve ser considerado, não apenas a vida presente. Né? Mas ele diz assim, a propósito dessas escolhas, né? Assim, seu desejo, responde os espíritos superiores, pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas, no estado de espírito, ou seja, sem corpo físico, em estado de erraticidade, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz as escolhas. Né? Ou seja, não é o encarnado, porque se o encarnado escolhesse, ia escolher tudo errado. Eu que agradeço, Orlando. Obrigado pela pergunta. Né? Se o encarnado escolhesse, ia escolher tudo errado. A gente vê nas filas de lotérica, se você ganhar na loteria, o que você faz? Primeira coisa, eu xingo o meu patrão e paro de trabalhar no mesmo dia, na mesma hora. Né? Quer dizer, já começa errado, né? Em vez dele empreitar, em vez de falar, não, eu vou fazer o meu dinheiro frutificar, vou dar emprego, né? Está faltando emprego no nosso país, eu vou progredir, produzir para o meu país, criar riqueza. Não, pelo contrário, cara, eu vou parar de trabalhar. Quer dizer, então, as nossas escolhas seriam péssimas, porque seria a escolha daquele que vive do ponto de vista material. E nós não somos seres encarnados, né? Nós somos espíritos. Nós estamos encarnados temporariamente. Nós não somos encarnados. Né? É uma situação temporária e muito passageira, como ensinam os espíritos. Né? É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos
em que se liberta da matéria, né? Então, quando ele se liberta da matéria, certamente ele não vai fazer a mesma escolha de quando ele está de posse do corpo físico. Ele está dizendo, quando ele se liberta da matéria, pelo sono que todos nós vivemos todos os dias, né? E do qual nós temos a liberdade semelhante à liberdade que nós temos sem corpo físico. Ou seja, quando perdemos o corpo físico pela morte do corpo físico. 267A. Pergunta: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação, nem como prova? Resposta: sem dúvida. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Olha que interessante, né? Quer dizer, o espírito, ele não pede a prova da riqueza para gozar a riqueza, mas para saber a quantas anda a sua capacidade de vencer as suas más tendências. E até onde vai essas más tendências, né? Até onde vai? O consumo de droga nos Estados Unidos da América é uma coisa estonteante. Eu não sei se vocês acompanham. Tem várias produções. Uma delas é Droga e Companhia. Tem várias produções aí no Netflix, né, a respeito dessa questão das drogas nos Estados Unidos da América. É uma sociedade. Nós assistimos no sábado, não era? Como é que é o nome daquele filme? Você lembra? Garoto Bonito, Garoto Bonito, né? Garoto Bonito, uma coisa assim. É Beauty Boy, Garoto Bonito, a tradução em português. Conta a história de um garoto, né? Família de classe média, nos Estados Unidos da América, e o garoto não tem más tendências, né? Tendências ao uso de drogas. Ele envereda por esse caminho. Envereda pelo caminho das drogas. Ele experimenta de tudo. Imagine uma droga que exista, né? O garoto experimenta. Garoto com boa casa, bom carro, boas roupas, um pai atencioso, uma mãe atenciosa, embora pais e mães separados, mas mãe atenciosa, pai atencioso, 2 irmãos, a madrasta atenciosa. Quer dizer, o que leva uma criatura com todas as facilidades materiais, todo o conforto, todos os recursos, o pai dizendo para ele, estuda, entra numa faculdade, né? Esse é o melhor futuro que você pode ter. Eu não quero entrar em faculdade, eu quero viver essa vida mesmo. E descamba de uma tal maneira que tem uma overdose no banheiro público lá, tem uma overdose, os caras salvam ele, levam para o hospital, ele arranca o soro e vai embora por conta própria e continua usando. Quer dizer, chega a um ponto de tal promiscuidade na vida que você fala, como é que pode? Como é possível? Né? Quer dizer, está provado que a riqueza, a facilidade material, ela não completa o espírito, ela não facilita a vida do espírito. Ela pode facilitar a vida do ser humano, mas nem isso facilita, porque a desse garoto não foi facilitada, foi complicada. Cheirou até cocaína, o que ele estava sentindo. O pai cheirou metanfetamina para saber qual era a sensação que o filho estava sentindo, para entender aquilo que o filho estava sentindo para tentar ajudar o filho. Não se viciou. O pai, quando o pai usou no filme, eu falei, vai entrar por um caminho sem volta, né? Mas não se viciou. O pai era um cara consciente, né? Mas é interessante que no filme mostra o pai desse garoto usando maconha junto com ele. O pai tentando ser um paizão, sabe? Então, a gente nota que é uma sociedade libertária, uma sociedade permissiva, né? Usar maconha junto com o filho, maconha é droga de entrada. Maconha é a droga que leva o sujeito para outras drogas, né? Como é que pode? Então... Minha nossa falou, mulher chupeta dentro de cerveja de criança. Só uma brincadeira, só espuminha. Espuminha. Não é isso. O garoto usava, ele se declara alcoólatra e viciado em drogas. Mas primeiro, na relação dos seus vícios, ele coloca primeiro o álcool. Né? Então, a gente passa a notar que
Não é só parece não, viu, Orlando? O Orlando escreveu, parece que a prova da riqueza é a maior de todas as provas. A maioria reprova, e reprova mesmo, porque ela facilita as más tendências, como nós estamos comentando aqui agora, né? As facilidades afrouxam o caráter. Essa é uma frase que é bastante apropriada a isso que nós estamos falando, né? A facilidade afrouxa. O pai e a mãe, eles têm que dificultar a vida do filho. Dificultar mesmo. Dificultar. Só um tapa dá, se precisa dar, dois dá, e se não atender, joga na parede, faz qualquer coisa, prende no quarto, faz qualquer coisa, mas tem que coibir, tem que procurar indicar para a criança que aquele não é o caminho, que aquele não é o bom caminho, que ele vai sofrer. E esse garoto sofre muito, muito. A namorada tem uma overdose, né? Se injeta heroína, se injeta cocaína. Poxa, um garoto bonito, né? Baseado em uma história real, né? É claro que ali tem um pouco de ficção também, porque eles precisam preparar o filme para poder dar bilheteria, né? Então eles enfeitam a coisa e tal. Mas, poxa, é lamentável. E a gente vendo esses programas que passam na Netflix a respeito das drogas, é coisa lamentável. É lamentável. Saiu uma matéria no jornal das drogas receitadas por médico. Oxicodona, por exemplo, é uma mistura. Na matéria cita até os laboratórios que... Tem médico que é especializado nos Estados Unidos, é especializado em receitar. Como é que é o nome desse remédio? Ele é calmante, é um calmante. Quem morreu disso foi o Michael Jackson. Mas ele se injetava também, o médico injetava anestésico. Anestésico, calmante. Calmante poderosíssimo. Poderosíssimo. E diz que tem médico nos Estados Unidos especializado em dar receita para as pessoas. Ficam ricos. Então, a quantidade de mortes que tem é um absurdo. Médicos riquíssimos, especialmente naquela região de Hollywood, né? Naquela região do noroeste, né? Aquela região litorânea lá, né? Entendeu? E tem médicos especializados nisso. Quer dizer, então a gente vê por aí que essa sociedade é uma sociedade mais rica do mundo, né? Sociedade norte-americana. É a sociedade mais rica, ou uma das mais ricas, né? E eles têm todo tipo de facilidade material. Os melhores carros, os melhores aviões, barco é uma coisa comum do classe média norte-americano ter, né? E bastante emprego, combustível barato, então eles têm todas as facilidades, né? E, no entanto, uma sociedade que está se perdendo da mesma maneira pela qual Roma foi destruída. A história de Roma é essa. Roma relega todo o seu trabalho aos escravos e passa a vida ociosamente. Então, os romanos, a classe alta, classe média e classe alta de Roma, começa a viver no ócio, né? A vida contemplativa, dolce far niente, como fala o italiano, né? E põe os escravos para fazerem o trabalho bruto, o trabalho braçal, né? E a facilidade afrouxa o caráter, deu no que deu. A Roma eterna virou história apenas, né? E é o que acaba acontecendo com toda a sociedade que acaba se deixando levar por práticas desse tipo, né? Então a gente vê que realmente os espíritos têm toda a razão. O espírito, quando encarna, ele não procura as facilidades, ele procura as dificuldades. Porque ele sabe que é na dificuldade que está a sua felicidade como espírito, né? O seu progresso. Eu vejo muito, né, como o senhor falou, com paizão. Eu não tenho muito paizão, mãezona, eu sou amigo. Minha mãe falava, você, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Me respeito. É isso mesmo. Esse negócio de... Eu não sou sua amiguinha. Eu sou sua amiga, né? Então vai, nós juntos, saem, vamos, né? A noitada, é isso mesmo. Todo mundo, né? É isso mesmo. O pai, eu acredito que, bom, eu tenho uma outra, a nossa geração tem uma outra cabeça, sabe? E, lamentavelmente, a nossa geração tem uma outra cabeça, mas o pai e a mãe não tem que ser amigo do filho mesmo, certo? Amigo no sentido, não no sentido de
cumplicidade, é nesse sentido que eu estou falando. O pai e a mãe não tem que ser cúmplice do filho. O pai e a mãe tem que ser pai e mãe. E às vezes, e da educação, na maioria das vezes, significa dizer não. Na maioria das vezes. E é isso que o paizão e a mãezona não fazem. Né? Eu quero ser amigo do meu filho, eu quero ser paizão, eu quero ser mãezona e tal. E dá no que dá, né? Dá nesse problema todo, né? Porque a educação, ela primeiro começa pelo exemplo. Antes de começar pelo chicote, ela começa pelo exemplo. O chicote é um complemento. Né? Se você dá bons exemplos, você tem autoridade moral para dar chicote, se precisar. Né? Mas se você não dá bons exemplos, não é que antigamente falava, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Acabou essa história. Hoje não tem mais essa história. A molecada aponta o dedo e fala, não, você erra. Eu posso errar também, tem esse direito. Né? Eu chamei uma aluna, que ela chegou cedo, chegando ao filho sem contar. Chorei. Não tem o que fazer. Nessas circunstâncias, quando o pai e a mãe são viciados junto com o filho, aí perdeu os estribeiros. Aí acabou. Mas vamos lá. Nós estávamos na 268, é isso? Hã? Não, 267. 267A. Não, 269. Já acabamos a 268? Muito bem. 269. Pergunta. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Isso é a resposta dos espíritos superiores, hein? Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, eles estão aqui reafirmando. O Caio, seja bem-vindo, Caio. O Caio está conosco. Eles aqui estão reafirmando e sancionando, né, dando o seu aval à lei de livre-arbítrio. Né? Ele pode escolher a prova que ele quiser. Ele não é submetido por nada nem por ninguém a escolher uma prova que ele não quer escolher. Inclusive uma prova que seja de uma vida ociosa e inútil. Por quê? Quem vai ter que sofrer as consequências de uma vida ociosa e inútil? Não vou ser eu. Vai ser ele, com certeza. Então dane-se, não é problema dele, bem feito. Né? Tem que se lascar mesmo. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Ele faz assim, calculei mal. Deu ruim. Deu ruim. Natália escreveu, seu Luiz, estávamos na 267, o senhor estava falando da riqueza. Não lemos a 268, ela tem razão. 267A. Nós estávamos na resposta, né, Natália? Você tem razão. Eu vou ler a resposta novamente. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. É disso que a gente estava comentando. Né? Então, o espírito, quando ele adquire o bem material, ou quando ele vivencia uma experiência com muita facilidade material, ele vai aprender quem é ele de verdade, né? Ele vai descobrir-se, saber quem ele é, ou eu vou usar uma palavra aqui que os espíritos superiores não usaram, né? Evitaram usar, mas eu acho que em circuito fechado, só nós, a torcida do Corinthians, pode usar, né? Saber a porcaria que ele é. Não é isso? Tendo bastante dinheiro, ele vai saber a grande porcaria que ele é. Essa é a realidade. 269. O espírito pode... já lemos a 269. Agora, a 268 nós não lemos? Tá certo, vamos lá. 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Resposta sim. Mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais.
Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Sabe de quem eles estão falando? Dos mundos felizes. É nos mundos felizes que isso acontece, né? Onde a prova não tem nada de penoso, pelo contrário, o trabalho deles em tempo integral é sair do mundo deles e vir a mundos como o nosso, né? Mundo de expiação e provas, para inspirar o bem e ajudar os espíritos que estão no nosso grau evolutivo a progredir. Que maravilha! E mesmo aqui na Terra, mesmo em mundos como o nosso, a prova não tem que ser considerada só como uma tribulação, como problema. Pelo contrário, ela não é problema nada, ela é oportunidade. Encare sempre como oportunidade. Essa é uma recomendação que, segundo aquilo... Boa noite, Caio. Essa é uma recomendação que, segundo os espíritos superiores, é bastante vantajosa para nós, porque se a gente encarar os problemas como problema, a gente não vai solucionar, né? O nosso problema vai se agigantar, vai tomar uma proporção inatingível. Mas se nós encararmos o nosso problema como oportunidade, a gente vai fazer a mesma coisa que faz o avião, né? O piloto, quando vai decolar, ele olha a biruta, né? A biruta é aquele paninho que fica lá, né? No aeroporto. Ele olha o paninho. Se o paninho está para lá, ele vai lá do outro lado e decola do outro lado. Se estiver para cá, ele decola daqui. Por quê? Ele tem que decolar sempre contra o vento e nunca a favor do vento, né? Ou seja, para o avião, o vento contrário é oportunidade. Não é problema. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Se a gente não aprender a resolver problemas, nós vamos ser os eternos dependentes. E é isso que faz o viciado em droga. O viciado em droga, ele não é incompetente, né? Ele apenas cruza o braço diante dos problemas. Ele não quer resolver os seus problemas. Não é coisa que o sujeito que se suicida, né? Ele não quer morrer. Ele quer resolver os seus problemas da maneira mais fácil, da maneira mais simples, pelo caminho mais curto, né? Aonde ele vai, nós sabemos, pelo que ensinam os espíritos, ele vai, além de não resolver, ele vai prejudicar-se e os problemas vão se agigantar muito mais, vão tomar outras proporções, né? Proporções muito mais sérias. Vamos marcar então a 269 para nós estudarmos o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Hoje é dia 22 de 7 de 2019. Alguma pergunta a respeito disso que nós acabamos de estudar? Alguma dúvida? Vou botar a presença planetária aqui, então depois eu esqueço aí. Itália. Alguém aí pela internet com alguma pergunta, alguma dúvida? Parece que ninguém. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Que o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo
para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. E dessa forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.